Nesta noite eu quero pensar com os irmãos um pouco mais acerca do ser igreja. Igreja somos nós, igreja são aquelas pessoas que Deus, chamando elas, dizem sim, respondendo ao sim, elas decidem a viverem unidas, tendo uma mesma fé, um mesmo propósito e uma mesma missão. Isso é ser igreja, um grupo de pessoas que se reúne aqui neste lugar e em tantos outros lugares, já que a gente também se reúne às vezes na casa de um, na casa de outro, para algum culto, mas igreja é isso, somos nós. Somos nós. E aqui neste espaço nós temos então nos encontrado, sempre para juntos adorarmos a Deus. E eu quero nesta noite ler com os irmãos um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10, um texto que nos fala um pouco sobre a igreja não apenas de Éfeso, mas a igreja de Cristo em todo e qualquer tempo. E eu quero ler então esses versos e partilhar com os irmãos sobre esta porção da Escritura. Assim nos diz a palavra do Senhor então: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que está evidentemente marcado por muitos avanços, grandes avanços na medicina, avanços na educação, avanços na tecnologia, avanços em diversos aspectos da vida humana. Isso é verdade. Mas é bem verdade também que nós estamos vivendo em um mundo que ao mesmo tempo está em uma profunda e grave crise espiritual. Nunca houve tanta tecnologia, tanta informação e tanto desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo nunca houve tantas famílias destruídas, tanta violência, tanto vazio existencial e pessoas vivendo sem propósito. O mundo até parece estar vivo por fora, mas na verdade o mundo está morto por dentro. E de acordo com o apóstolo Paulo, o mundo ele está morto não apenas por causa da falta de amor, ou do aumento da violência, ou da imoralidade crescente, ou das crises de valores, mas o mundo ele está morto
porque ele está separado de Deus, está sem vida espiritual e está sem esperança. Os problemas visíveis que nós olhamos diante de nós, neste mundo, na verdade são apenas os sintomas, porque a morte espiritual é que é a causa. A morte espiritual, o mundo está morto, espiritualmente falando. E em contraste com essa realidade, Deus estabeleceu a sua igreja. A igreja não é apenas uma instituição religiosa, nem um lugar apenas onde as pessoas se reúnem aos domingos. A igreja é uma comunidade de pessoas que passaram da morte para a vida por meio de Jesus Cristo. Porque nós também estávamos mortos, tal qual o mundo ainda está. Mas enquanto o mundo permanece morto em seus delitos e pecados, a igreja ela foi vivificada pela graça de Deus para anunciar a esperança do Evangelho. Foi exatamente esse contraste que o apóstolo Paulo apresentou aqui nesse trecho da carta aos Efésios. Nesses versículos que lemos do 1 ao 10, ele descreve dois retratos completamente diferentes. Por um lado, o retrato de um mundo morto sem Cristo. Por um outro lado, ele apresenta o retrato de uma igreja viva pela graça de Deus. A mensagem de Paulo, ela é muito clara. Uma igreja viva, ela existe para levar vida a um mundo espiritualmente morto. Por isso o tema desta mensagem é uma igreja viva para salvar um mundo morto. Pergunte para a pessoa aí do seu lado, você está vivo ou está morto? Eu espero que esteja vivo, né? E bem vivo. Vivo em dois sentidos. Vivo fisicamente, porque se não estiver vivo fisicamente, nós teremos então já um funeral para fazer nesta noite. Mas eu espero que esteja vivo fisicamente e também vivo espiritualmente. Porque nós somos chamados para ser uma igreja viva, para salvar um mundo morto. E a pergunta é, como é essa igreja viva? Como identificamos uma igreja viva? O texto nos responde com 3 verdades, e a primeira delas é que uma igreja viva, ela nunca perde a lembrança de onde Deus a tirou. Uma igreja viva nunca perde a lembrança de onde Deus a tirou. A primeira característica de uma igreja viva é que ela nunca esquece a sua antiga condição. Quem nós éramos. E Paulo aqui então nos faz olharmos para trás. Ele lembra quem nós éramos antes de Cristo em nossa vida. Ele diz, éramos mortos. E é interessante que ele começa dizendo, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, no versículo 1. Mas no versículo 3 ele já diz o seguinte, todos nós também vivíamos assim. Paulo se inclui, porque embora fosse uma pessoa religiosamente correta nas suas ações e atitudes, mas houve um momento em que Paulo reconheceu que ele precisava de Cristo em sua vida. Atos capítulo 9 nos apresenta exatamente esse momento, em que a vida de Paulo teve uma divisão de antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Paulo está dizendo que todos nós, antes de virmos a Cristo, a morte espiritual era também a nossa realidade, porque essa é a realidade em que se encontram todas as pessoas por natureza.
O pai do filho pródigo disse, quando o filho pródigo retornou: este meu filho estava morto e reviveu. Por estar distante do pai, a condição dele era de morto. Porque o que significa a palavra morte? A palavra morte, meus irmãos, ela não significa o fim. Talvez o entendimento equivocado que a gente tem do significado da palavra morte nos faz, às vezes, ter outros entendimentos também equivocados. A palavra morte nunca significou e nunca vai significar fim. Significa separação. Morte significa separação. Quando alguém fisicamente morre, essa pessoa está se separando desse jeito ou desse lado da existência humana, para então entrar na outra plataforma, vamos por assim dizer, de vida existencial, que enquanto Cristo não voltar, ele ainda estará aguardando o dia do juízo final, em que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a perdição eterna. Mas a morte não é um ponto final. A morte significa separação. E todos aqueles que estão separados de Deus ou distante de Deus, tal qual o filho pródigo estava, esses estão mortos espiritualmente. E Paulo aqui se inclui então como um pecador que pelos pecados estava também separado de Deus. Paulo começou com vocês, mas ele passou rapidamente a escrever nós. Não significa, meus irmãos, que antes de Cristo nós éramos apenas pessoas boas ou ruins, mas antes de Cristo nós éramos separados de Deus, estávamos sem comunhão com Deus, sem vida espiritual. E aí eu digo aos irmãos, uma pessoa pode estar viva fisicamente, pode ter muita saúde, pode ter boas condições financeiras, pode ser alguém famoso e ainda estar espiritualmente morto. Era o caso de Zaqueu, a mulher samaritana, Nicodemos, todos eles igualmente necessitados da graça de Deus, porque por natureza estavam afastados de Deus. E essa é a condição de todos nós antes de Cristo. Paulo diz que nós éramos escravos. Paulo diz que nós seguíamos o curso deste mundo, nós fazíamos aquilo que todos faziam, nós vivíamos conforme os nossos próprios desejos. Mas agora não mais vivemos assim, não mais fazemos assim. Antes nós éramos escravos do pecado. Hoje, embora a gente ainda cometa o pecado, mas nós estamos a cada dia sendo libertos do pecado. A cada dia o Espírito Santo, ele vai nos convencendo do pecado. A cada dia o Espírito Santo vai nos trazendo a responsabilidade de nossos atos e atitudes, porque um dia nós haveremos de prestar conta de todos eles. Mas Paulo lembra, nós éramos mortos espiritualmente, estávamos afastados de Deus. Antes nós éramos escravos, nós não conseguíamos. Hoje, pela graça de Deus, a gente vai conseguindo, às vezes nem sempre. Paulo vai dizer em um momento, Marcos, que o bem que eu quero fazer, nem sempre eu faço. Nem sempre eu faço. O mal, quando eu vejo, já está feito. Hoje, pela graça de Deus, a gente ainda consegue produzir alguma coisa de bom, pela graça de Deus sobre a nossa vida. Mas a nossa condição anterior era completamente diferente. Uma igreja viva, ela nunca se esquece
do seu passado, de onde Deus a tirou, de onde Deus tirou eu, tirou você. Você já parou para pensar onde você estaria se Deus não tivesse alcançado você? Onde você viveria? Onde você estaria a essa hora da noite agora? Depois de a Copa do Mundo ter acabado, né? Brasil já ficou para trás há muito tempo, e hoje então chegou-se a final das finais, né? E acabou agora, né? Vamos trabalhar, gente, porque o mundo não para. Comemorando ou sentindo derrotado, seja como for, onde você estaria nessa noite de 19 de julho se você não tivesse deixado aquela condição de morto espiritualmente, de escravo do pecado e ter sido regenerado? Quem nós éramos? Observe que Paulo utiliza muito aqui os verbos no passado. Ele disse que a gente estava, a gente vivia, a gente seguia o curso deste mundo, mas tudo isso ficou no passado. A igreja é formada por pessoas que nunca esqueceram o maior de todos os milagres, que não é a prosperidade material, não é a cura física, não é absolutamente coisa alguma material. O maior milagre, o maior dos milagres que Deus realiza na vida de uma pessoa é a salvação. É o novo nascimento, e nunca podemos nos esquecer disso. Essa memória de quem nós éramos, de onde nós estávamos e de onde nós viemos, é fundamental para manter a nossa fé viva e saudável, livre do Alzheimer espiritual. Porque quem esquece de onde saiu facilmente desenvolve o orgulho espiritual. Mas quem lembra de onde Deus o tirou, vive em constante gratidão. Uma igreja viva nunca perde a lembrança de onde Deus a tirou, de onde Deus tirou cada um de nós. Deus nos tirou de uma condição de mortos espiritualmente falando, escravos do pecado, e Ele nos regenerou. Ele nos fez nascer de novo, nos fez ser uma nova criatura. Nunca podemos nos esquecer disso. Daquele ditoso dia, aquele dia glorioso em que fomos alcançados pela graça de Deus. Aquele dia em que testemunhamos a nossa fé através de um batismo, em que demonstramos que nós somos uma nova pessoa, pela graça de Deus. Deus deseja uma igreja viva para salvar um mundo morto, e uma igreja viva, ela nunca perde a lembrança de onde Deus a tirou. Mas em segundo lugar, uma igreja viva, ela nunca perde o encanto pela graça de Deus. Nunca perde o encanto pela graça de Deus. Depois de mostrar quem éramos, Paulo apresenta quem Deus é. As duas palavras mais importantes neste texto talvez sejam estas duas: mas Deus. Mas Deus. Ela está exatamente no versículo 4. Aqui nós temos uma ruptura entre aquilo que Paulo vinha dizendo e aquilo que agora ele passa a dizer. Ele diz de uma condição em que nós vivíamos e uma situação em que nós estávamos, mas Deus, louvado seja Deus por esse mas Deus, a nossa história mudou por causa desse mas Deus. Isso faz toda a diferença. Você vivia a sua vida e vinha vivendo desde algum tempo até que Deus, mas Deus, e esse mas Deus agora trouxe uma nova perspectiva. O versículo 4, então, ele traz para a gente uma nova realidade. E que realidade é essa, pastor? É a realidade de que Deus nos amou. Deus nos amou. Nós estávamos mortos, Ele nos amou. Nós fugíamos, Ele nos procurou.
Nós éramos inimigos, Ele nos chamou de amigos. Nós éramos filhos deserdados, Ele nos adotou e nos fez co-herdeiros. E veja que tudo começou nele, em Deus. Nunca foi em nós. Nós o amamos, João vai dizer, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Deus nos amou. Tudo começou no coração de Deus. Tudo começou com o amor de Deus. Deus nos deu uma nova vida. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, Ele compartilhou conosco a sua própria vida. Agora existe esperança, agora existe propósito, existe paz, existe poder para vencer o pecado. Por isso, uma igreja viva, ela não vive da nostalgia do passado, ela vive da vida de Cristo no presente. Uma igreja viva não vive do saudosismo do ontem, ela vive a vida de Cristo no dia de hoje. Deus nos amou, Deus nos deu nova vida. E Paulo diz algo mais ainda, ele diz que Deus nos exaltou. Ele nos deu uma posição privilegiada. Paulo diz que nós fomos assentados com Cristo. A nossa identidade mudou. A nossa posição mudou, a nossa esperança mudou. E tudo isso aconteceu por uma única razão: pela graça de Deus. Não foi por mérito nosso, não foi pelas nossas obras, não foi pela religião, não foi pela tradição. A graça de Deus é a fonte de nossa salvação. Sabe, é muito bom termos um entendimento bíblico acerca da misericórdia e a graça. A Bíblia vai nos dizer no Antigo Testamento que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, o que significa a misericórdia de Deus? Significa Deus não nos punir conforme os nossos pecados fazem por merecer. Isso é a misericórdia. Deus não nos castigar conforme os nossos pecados fazem nos merecer o castigo. Isso é a misericórdia. É quando Deus não nos castiga, então, e é a misericórdia dele, que desde a queda no Éden, que ainda mantém a esperança da redenção do ser humano. Porque Deus poderia ter simplesmente desistido da humanidade, mas as misericórdias de Deus, que não têm fim, é que ainda mantém Deus com paciência, dando tempo para que todos se arrependam e venham à salvação. Isso é a misericórdia, é Deus não cobrando aquilo que seria justo ser cobrado. Isso é a misericórdia. Não confundamos misericórdia com graça, porque o que é a graça? A graça é quando Deus oferece ainda um presente. Isso é graça. Nós chamamos de graça de favor imerecido. Ou seja, a misericórdia é Deus não cobrando uma conta que Ele poderia cobrar, e a graça é Deus ainda nos oferecendo algo. A graça. E meus irmãos, veja que Deus maravilhoso. Ele não nos pune como Ele poderia punir, e além disso Ele ainda nos oferece o perdão, e nos oferece a vida eterna. Uma igreja viva nunca esquece o encanto pela graça, essa graça que nos alcançou.
todos os dias essa graça deve mover o nosso coração. Todos os dias. Veja que Deus poderia ter desistido de mim, de você, de todos nós. E Ele não o fez. Além disso, Ele ainda nos oferece o perdão e já recebemos, mas nos oferece também a sua presença, a sua bênção, nos oferece a sua proteção, a sua provisão, o seu sustento. Tudo isso é graça. A graça nos leva ao reconhecimento de que nada merecemos. E mesmo assim, Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. Por isso, meus irmãos, que toda e qualquer forma de orgulho, ela desagrada a Deus, ela é pecado, porque nem mesmo da nossa salvação nós podemos nos orgulhar. Porque todo mérito não é nosso, é de Cristo. É de Cristo. A gente nunca deve perder esse olhar da graça. Uma igreja viva nunca perde o encanto pela graça. Lembrarmos todos os dias o que Deus tem feito por nós hoje. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido de pé. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar antes de sair para o trabalho, antes de você sair para lidar com qualquer outra atividade, lembre da graça de Deus, que é a misericórdia que será renovada e a graça que lhe será oferecida, para você viver mais um dia. Vai ter mais um dia para viver, é graça. Vai ter oxigênio para viver amanhã, é graça. Vai ter uma casa para morar, é graça. Vai ter uma família para junto com ela ali conviver, é graça. Vai ter amigos, vai ter um trabalho para ir. É segunda-feira de novo, é graça. É graça. Uma igreja viva, ela nunca perde o encanto pela graça. Mas em terceiro lugar, uma igreja viva nunca perde de vista a missão que Deus lhe confiou. Deus não nos salvou apenas do inferno, Ele nos salvou para uma missão. Nós somos criação de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos a família de Deus, nós somos o povo de Deus. E Paulo acrescenta: não somos quem somos apenas para vivermos num estado contemplativo desse Deus maravilhoso que temos. Ele nos salvou para as boas obras. A igreja existe para continuar a obra de Cristo neste mundo. Por isso a igreja evangeliza, por isso a igreja discipula, por isso a igreja serve, por isso a igreja ora, por isso a igreja acolhe, por isso a igreja ensina, por isso a igreja forma famílias, por isso a igreja anuncia o evangelho. Meus irmãos, a igreja existe para isso. A igreja existe para cumprir a missão que Deus lhe confiou. A igreja não existe para ser um clube religioso. A igreja não existe para ser um centro de entretenimento. Infelizmente, muitas pessoas enxergam a igreja de maneira muito equivocada. Às vezes, alguns olham para a igreja como se ela fosse um posto de gasolina espiritual para vir receber combustível todo domingo à noite. Outros veem a igreja como um cinema, querem apenas sair emocionados. Ainda outros veem a igreja como uma farmácia que só procuram quando estão sofrendo. E ainda há quem veja a igreja como um supermercado, que procura aquela que está com a melhor oferta. Mas a Bíblia apresenta uma outra realidade. A igreja existe para glorificar a Deus e cumprir uma missão aqui neste mundo. Por isso nós precisamos ser uma igreja viva de discípulos
conscientes da sua missão, não uma igreja de consumidores da fé. Consumidores procuram igrejas melhores. Discípulos conscientes da missão ajudam a igreja a cumprir melhor a missão. E tem sido assim durante toda a história desta igreja. Cada geração que tem passado por aqui até então, recebeu uma responsabilidade e cumpriu essa responsabilidade diligentemente. E agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez de sermos a Igreja Batista Jardim Surubi desse tempo. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o mundo ele continua morto, cada vez mais morto. Há 38 anos atrás, quando esta igreja foi iniciada oficialmente como igreja, embora tenha tido algum período anterior em que ela começou a ser, digamos que, gestada, e assim no dia 16 de julho de 1988, oficialmente ela foi organizada como Igreja Batista Jardim Surubi. Mas o mundo daquele tempo, que estava morto, aquele mundo hoje, 38 anos depois, ele está mais morto ainda. Mais morto ainda. E aí eu preciso dizer aos irmãos um desafio que temos diante de nós. Para um mundo mais morto, exige-se uma igreja mais viva. Nós precisamos ser uma igreja viva. Uma igreja viva. Alguns poderiam dizer uma igreja avivada. Tudo bem, podemos sim aderir a esse termo, avivados. Mas isso nos coloca diante de um risco de alguns talvez interpretarem que uma igreja avivada é uma igreja barulhenta, é uma igreja onde faz um grande movimento. E eu preciso dizer aos irmãos que nem todo barulho é sinal de chuva. Nem todo barulho é sinal de chuva. Uma igreja viva é uma igreja que é consciente da sua missão, de cumprir o seu papel, de pregar o verdadeiro evangelho, aquele que realmente salva, ainda que nem tantos se salvem. Nós devemos pensar em todos virem à salvação, mas não vamos nos iludir, porque muitos ainda estão endurecendo mais os seus corações, porque estão mortos cada vez mais em seus delitos e pecados. E para um mundo cada vez mais morto, exige-se uma igreja cada vez mais viva. A igreja continua sendo hoje o corpo de Cristo vivo, chamada por Deus para anunciar a vida neste cemitério espiritual que é este mundo. No Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Deus levou o profeta em uma visão até um vale de ossos secos. E lá naquele vale de ossos secos, o Senhor disse ao profeta: sopra sobre esses ossos e eles viverão. O texto lá de Ezequiel 37 não deixa claro se todos os ossos voltaram novamente a se ajuntar e todos os ossos que ali estavam se tornaram novamente em um corpo ou em vários corpos, já que tinha tantos ossos espalhados naquele cemitério. Mas o que temos é que Ezequiel cumpriu na visão a sua missão, ele soprou, e ao soprar, então ossos foram se juntando, pernas e braços, costelas, e assim foi, clavícula, fêmur, e foi juntando através das juntas, e a partir disso houve vida
na visão que Ezequiel teve. Que Deus estava dizendo para Ezequiel? Estava dizendo que em seu tempo, na sua época, era a missão profética de Ezequiel soprar vida naquele vale de ossos secos. De alguma maneira, isso foi uma profecia do que seria a missão da igreja nesse mundo de hoje. Esse mundo é um grande vale de ossos secos e nós somos chamados a soprar vida. Soprar vida. E devemos proclamar a vida em Cristo Jesus. Talvez uma boa ilustração seja o que ocorreu lá em Betânia, junto ao túmulo de Lázaro, quando o Senhor Jesus disse: Lázaro, vem, vem. E então Lázaro levantou-se e veio todo enrolado, enfaixado. E agora o Senhor Jesus diz aos discípulos: desatai-o. A missão de proclamar vida sobre aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados é da igreja, o corpo de Cristo hoje. E fazemos isso no poder do nome de Jesus. E enquanto discípulos de Jesus, a nossa missão é ir desatando, depois de regenerado, aqueles que vão nascendo de novo. Nosso papel como discípulos é de desatar, desamarrar, para que esses que foram agora nascidos de novo em Cristo Jesus vivam uma vida realmente abundante, conforme Ele mesmo prometeu. Por isso, uma igreja viva nunca perde a lembrança de onde Deus a tirou, uma igreja viva nunca perde o encanto pela graça, uma igreja viva nunca perde de vista a missão que Deus lhe confiou. Talvez hoje haja alguém aqui que ainda faz parte desse mundo espiritualmente morto. E aí eu quero voltar àquela pergunta do início: você está morto ou está vivo? E cada um deve responder por si. Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Você lembra de em algum momento da sua vida você ter reconhecido que estava distante de Deus e ter crido em Jesus como seu Salvador e ter buscado o perdão através de Jesus? Se você não tem uma precisão, uma exatidão e não tem assim certeza de já ter feito isso, é muito provável que ainda não tenha feito, e a noite hoje é oportuna para isso. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Entregue a sua vida a Jesus hoje, comece a viver uma nova vida a partir de hoje. Ele está convidando: venha a mim, assim diz Ele. Você precisa da vida que somente Cristo pode dar. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Diga: Jesus, eu quero viver uma nova vida a partir desta noite. Esta pequena oração, com sinceridade, ela é suficiente para trazer um novo nascimento. Um novo nascimento. Talvez haja crentes que, apesar de vivos espiritualmente, perderam em algum momento o entusiasmo, a gratidão e o senso da missão. Meus irmãos, neste mês de aniversário da nossa igreja, Deus nos chama de volta a sermos uma igreja cada vez mais viva, porque vivemos em um mundo cada vez mais morto. Que Ele faça de nossa igreja uma igreja cada vez mais viva, que sejamos uma igreja cheia do Espírito, uma igreja apaixonada pela graça e comprometida com a missão que temos, para que assim muitos passem da morte para a vida pela fé em Jesus Cristo. E quanto mais morto o mundo estiver, mais viva esta igreja deve estar. Nós não precisamos apenas de igrejas maiores, precisamos de igrejas mais vivas. Não precisamos apenas de igrejas mais modernas, precisamos de igrejas mais cheias do Espírito Santo.
Não uma igreja com mais seguidores nas redes sociais, uma igreja com mais discípulos de Jesus. Porque de nada adianta termos aí muitos seguidores nas redes sociais, mas poucos verdadeiros discípulos de Jesus testemunhando da fé. Não apenas igrejas mais organizadas, mas igrejas mais apaixonadas por Jesus. Esse deve ser o nosso desejo e vai ser a nossa oração nesse instante final do culto. Pai, graças te damos nesta noite pelo privilégio de estarmos na tua casa, reunidos, ó Deus, cultuando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na companhia, junto com os nossos irmãos. Como nos sentimos bem, ó Deus, estarmos juntos na tua casa. E o Senhor nos dá a graça ainda de ouvir a tua voz, quando a tua palavra nos é ministrada, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa conduzir tudo aquilo que ouvimos nesta noite, da nossa mente ao nosso coração, a fim de que produza vida, e vida em abundância, ó Deus, em cada um de nós. Quem sabe nesta noite alguém entrou, ó Deus, aqui no templo e ainda não havia tomado uma decisão, mas reconheceu nesta noite a sua necessidade pessoal de ter Jesus como seu Salvador e então está entregando a sua vida a Jesus. Ó Deus, quem porventura estiver passando nesse momento por essa decisão, que o teu Espírito Santo possa selar esta vida, Senhor Deus, que haja um antes e um depois a partir desta noite. E te pedimos por todos nós, como igreja, como crentes, ó Deus, alguns de nós de longas datas, mas Senhor, que sejamos crentes vivos e avivados, ó Deus, porque temos uma missão a cumprir neste mundo que está cada dia mais e mais morto nos seus delitos e pecados, e nós precisamos de profetizar vida, a começar dentro de nossa casa. No caso daqueles que ainda têm familiares que estão mortos em seus delitos e pecados. Então, Senhor, usa-nos, ó Deus, como agentes, como instrumentos para proclamar a vida dentro de casa, no trabalho, com os amigos, por onde quer que estivermos. E que assim sejamos uma igreja avivada. Senhor, te peço nesta noite, ateia, Senhor, o fogo lá do alto céu, e que a nossa igreja, a Igreja Batista Jardim Surubi, seja uma igreja que nesse tempo esteja, ó Pai, fervendo, seja uma igreja cheia do teu poder, uma igreja viva para proclamar a vida em um mundo morto. Ó Deus, nos abençoe por graça. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha você uma ótima semana, em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém.